mãe acordou do coma após 10 anos e fez uma descoberta chocante sobre a filha. Os olhos de Clara se abriram lentamente. O mundo era uma névoa de luz e sombras. Como se estivesse emergindo de um pesadelo profundo, ela piscou tentando ajustar a visão. A luz do hospital a cegou momentaneamente. E então, no meio da confusão, surgiu um rosto que fez seu coração disparar. Ana, sua filha. Mas essa não era a garotinha que ela lembrava. Ali estava uma jovem mulher, com traços que pareciam ter sido esculpidos pela dor, com olhos que traziam uma história oculta. Ana! A voz de Clara saiu como um sussurro, quase uma oração. As lembranças eram fragmentadas, risadas em família. A primeira vez que Ana andou de bicicleta, os diálogos bobos. Sobre livros e filmes. Mas tudo isso parecia tão distante. O olhar de Ana estava muda, carregado de algo que Clara não conseguia compreender. O que aconteceu durante esses 10 anos? Por que sua filha parecia tão diferente? Enquanto tentava se recuperar, Clara notou os detalhes ao redor. O monitor bipava rítmico, como um coração pulsando sozinho. As paredes eram frias, decoradas apenas por um quadro de paisagem sem vida. O cheiro de desinfetante misturava-se ao aroma de flores murchas. Ana se agachou ao seu lado, segurando a mão da mãe, mas a expressão que tinha era de uma distância imensurável. Mamãe! As palavras escaparam da boca de Ana como se fossem pedras. Clara notou os tremores incontroláveis nos lábios da filha. O que havia acontecido? O desespero começou a dominar seus pensamentos, um labirinto de dúvidas e medos. Por que Ana estava tão calada sobre os últimos anos? Toda a abordagem parecia errada. Um dia, Clara entrar no hospital por um acidente inexplicável. Agora, tudo era uma incógnita. Ana era agora uma adolescente com segredos escondidos, que Clara não conseguia desvendar. O que a filha guardava? Qual tragédia havia moldado essa jovem mulher que estava diante dela? Foi então que o novo namorado de Ana entrou no quarto. Um rapaz de ar controlador, com um olhar que fazia Clara sentir uma pontada de desconfiança. Ele se posicionou bem perto dela, observando cada movimento e cada respiração. Uma tensão pairou no ar. Clara sentiu o nó na garganta se apertando. Deveria intervir? O instinto materno gritava para ela agir, mas os anos longe a deixaram assustada. Ana se afastara, o que mais perdera nessa ausência. Então, num momento inesperado, Ana se virou e saiu do quarto, deixando Clara com o rapaz. O silêncio foi ensurdecedor. Algo não estava certo, e Clara sabia que havia sombras dançando entre elas. Com a mente corrida de perguntas, o olhar de Clara se desviou e encontrou algo. Uma caixa velha, esquecida num canto. O coração disparou. Dentro dela, fotos e cartas tão antigas quanto seu amor por Ana. Ali estavam memórias guardadas que pareciam gritar por atenção. Clara hesitou, mas a necessidade de entender era maior. Havia algo ali que poderia mudar tudo, uma verdade que poderia abrir as portas do passado e trazer à tona tudo o que ficara no silêncio desses anos. O que aquelas imagens revelariam sobre Ana? O que mais estava escondido sob a fachada de normalidade que a cercava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara hesitou diante da caixa empoeirada, o coração acelerado pela curiosidade. Com mãos trêmulas, levantou a tampa e as fotos dentro dela saltaram como fantasmas de um passado que ela mal lembrava. Algumas imagens mostravam momentos felizes, mas outras eram sombras distorcidas, capturando rostos estranhos. Em uma das fotos, um rapaz de cabelos bagunçados e olhar intenso estava com Ana. A expressão de Clara se endureceu. Quem era ele? O namorado? Nesse instante, a porta se escancarou e Ana voltou. Mas agora havia algo diferente no ar. O rapaz a seguia. Uma expressão de raiva se contorcendo em seu rosto. O que você está fazendo, Clara? Ele disparou, a voz áspera e cortante, como uma lâmina. Clara sentiu o estômago revirar. Por que ele a estava acusando? Apenas olhando algumas coisas antigas. Clara respondeu, mantendo a voz firme, embora o medo a consumisse. Por dentro. Mas o olhar de Ana desviou. Seus olhos brilhavam como uma mistura de vergonha e raiva. Foi nesse momento que uma onda de realização a atingiu. A presença do rapaz não era apenas um detalhe casual. Algo mais profundo se escondia sob a superfície da relação entre mãe e filha. Você não devia ter revirado essas coisas. Não agora! Ana gritou, a voz tremendo com emoção reprimida. Clara sentiu seu coração apertar mais ainda. Por que tanta ansiedade na voz da filha? Ela olhou para Ana, buscando um fio de compreensão naquelas feições conhecidas, mas tão estranhas. Eu quero entender, disse Clara, a voz quebrando ao revelar a dor. Mas antes que Ana pudesse responder, o namorado a puxou para mais perto, como um escudo, murmurando algo que não chegou a ser entendido. Foi então que a sala foi invadida por uma explosão de luz e as sirenes de emergência explodiram pelo corredor. O que está acontecendo? Clara gritou, seu coração batendo no ritmo acelerado do alarme. O namorado olhou para Ana, que corria as mãos pelos cabelos nervosamente. O rapaz sussurrou algo em seu ouvido e ela sentiu. Então se virou inquieta. Eu tenho que ir, mamãe, disse Ana em um tom desesperado. Esperem! Para onde você vai? O que está acontecendo? Clara se lançou em direção à filha, mas o namorado a bloqueou, avançando em sua direção de forma ameaçadora. Você não sabe de nada, Clara. É melhor não se envolver. Nesse instante, a porta se abriu novamente e o enfermeiro entrou. Viu a cena com a expressão alarmada e se aproximou. O que está acontecendo aqui? Clara olhou entre o enfermeiro e o namorado de Ana. Um nó se formando em sua garganta. Algo estava muito, muito errado. E antes que ela pudesse processar, Ana olhou para o enfermeiro e, em um gesto de desespero, começou a se afastar. Clara viu o olhar de seu filho mudar para algo que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de culpa, medo e algo perto de traição. Você precisa saber a verdade, Clara.
Ana gritou com um desespero que ecoou pelas paredes. Você não sabe quem realmente sou. Nesses 10 anos, eu não sou a mesma. Eu mudei. E antes que os lábios de Clara pudessem articular uma pergunta, Ana desapareceu pela porta, puxada pelo namorado, deixando Clara paralisada no caos. As sirenes continuavam a gritar, mas para Clara, tudo o que existia era um eco de suas dúvidas. Um mar de incertezas que sangrava para dentro daquela caixa de memórias. O que significava aquela declaração? O que mais estava escondido sob a superfície da vida que ela pensava ter entendido? E enquanto o enfermeiro tentava controlar a situação, Clara sabia que precisava de respostas. Mas a partir de agora, tudo seria diferente. O que mais havia mudado em sua ausência? A verdade começava a emergir. Mas era uma verdade que Clara temia mais do que qualquer coisa. A porta se fechou com um estrondo que ecoou pelo quarto e Clara paralisou. O olhar de Ana se desfez em um mar de emoções, medo, desespero e algo mais. O namorado avançou. Uma sombra ameaçadora que se aproximava, e Clara sentiu um calafrio na espinha. O enfermeiro olhou para o jovem, a expressão preocupada, mas não se atreveu a agir. O som da sirene ainda preenchia o ar. Um lembrete do caos que, de alguma forma, se tornara seu novo normal. Clara, com o coração na garganta, foi tomada pela urgência de entender. Ana, espera! Gritou. Mas a filha e o namorado desapareceram pelo corredor, deixando apenas o eco da porta se fechando novamente. O enfermeiro olhou de um para o outro, e Clara não teve escolha a não ser encarar a realidade ao seu redor. A sensação de perda a golpeou como um soco no peito. Você está bem? Perguntou o enfermeiro. A voz dele direta, mas Clara percebeu que o olhar dele traía uma preocupação mais profunda. Preciso de ajuda! Algo não está certo! Mas antes que ela pudesse terminar, uma agitação cresceu no corredor. Clara virou-se para a porta e viu uma equipe de médicos e enfermeiros correndo em direção a uma maca que trazia um paciente envolto em tecidos brancos. O pânico se espalhou e os murmúrios nas proximidades aumentaram. No entanto, o que a fez congelar foi o familiar ruído do colar do paciente, que disparava um som característico que deu vida às suas memórias. Uma voz ecoou em sua mente. Mamãe, o desespero subiu em Clara como uma onda. Ela se lançou para o corredor, forçando-se a empurrar as pessoas que bloqueavam seu caminho. No fundo, uma possibilidade aterrorizante começou a se formar. O que se passava? O que tinha se tornado comum neste hospital, que já fora um refúgio? Quando chegou à maca, seu corpo paralisou. O rosto da paciente estava banhado em sangue, e mesmo em meio à dor, Clara reconheceu o olhar. E aquele colar era uma peça única, um presente que ela dera para Ana quando era pequena. O colar que ela nunca pensou que veria novamente. O médico, com uma expressão grave, virou-se para ela e disse: ela está em estado crítico. Precisamos estabilizá-la. As palavras eram um ruído distante para Clara, que só conseguia focar na figura na maca. Não, não pode ser! O mundo ao redor dela parecia ter evaporado. Ana, é você? Gritou desesperada. Mas ao invés de respostas, tudo o que obteve foi um olhar vazio de alguém que uma vez foi como sua filha,
E então, como se o destino quisesse romper todas as correntes, o namorado de Ana apareceu atrás dela, estendendo a mão. Ele segurou o colar com um sorriso perturbador. Um sorriso que mostrava que tudo o que Clara achava que sabia estava prestes a mudar. Acho que você realmente não sabe quem é sua filha, não é mesmo? A revelação esmagou Clara como um peso insuportável. O que ele queria dizer? Seus olhos se encheram de lágrimas, incapazes de compreender a profundidade do que estava acontecendo. O que você fez com ela? A pergunta escapuliu de seus lábios, cheia de desespero e uma fúria que queimava em seu interior. Talvez você devesse ter acordado antes, ele respondeu, a ironia em sua voz cortando mais fundo. Que qualquer lâmina! Mas há muito mais que você não sabe! Foi então que um grito cortante ecoou pelo corredor. Uma voz familiar que Clara imediatamente reconheceu. Mãe, me ajuda! Era a Ana, mas não era a Ana que ela lembrava. A menina inocente que havia saído do coma não estava mais lá. E ainda assim sua voz de dor e medo se misturava à realidade de Clara. Clara, você precisa decidir rápido. O jovem insistiu. A expressão dele entre a frieza e a provocação. Porque se você não vier, pode perder as duas. O coração de Clara disparou e enquanto as emoções a afligiam, a verdade começava a se infiltrar em seus pensamentos. O que ela precisava saber poderia estar escondido na escolha que estava prestes a fazer. O que significava? Tudo isso? Clientes escuros giravam em sua mente enquanto ela se encontrava à beira de um abismo, sem saber qual caminho seguir. E enquanto o caos tomava conta do hospital, um novo horizonte de segredos estava prestes a emergir, levando junto consigo a única coisa que ela ainda se permitia chamar de esperança. O olhar de Clara se fixou no namorado de Ana, seus olhos cheios de confusão e pavor. O que você fez com ela? A pergunta ecoou na sala, mas ele apenas sorriu. Um sorriso que se assemelhava mais a uma máscara do que a qualquer coisa genuína. O peso da realidade começou a montanha-russa de emoções que a invadiu. O colar, a maca e agora isso. Havia algo muito, muito errado. Você não está pronta para a verdade. Clara, ele disse, sua voz suave mas carregada de desprezo. Ao longe, os gritos de dor de Ana pareciam se fundir aos alarmes do hospital, criando uma sinfonia de desespero e caos. Sem pensar, Clara se achou correndo na direção da maca. O enfermeiro estava tentando estabilizar Ana. O rosto dessa vez estava mais pálido e o sangue manchava as bandagens brancas. O que tinha acontecido? Como tudo isso acontecera de repente? O que você fez com ela? Clara gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O enfermeiro tentou acalmá-la, mas ela não conseguia pensar em mais nada além da imagem da filha dilacerada. Havia um troço no fundo de seu estômago, uma mistura de medo e revolta. O namorado de Ana a seguiu, mais perto do que nunca. Você não entende, não é? Está no nome dela. Ana não é quem você pensa que é. As palavras dele eram como uma lâmina afiada, cortando seu raciocínio. O que isso significava? A verdade parecia a areia escorregando por seus dedos. Antes que pudesse processar, um grupo de médicos irrompeu pelo corredor. Clara foi empurrada para o lado e, num instante, tudo se tornou um borrão. Rostos tirando o foco da realidade, fazendo tudo parecer distante e surreal. O ruído alto e os gritos formavam uma cacofonia que mais parecia o eco de um pesadelo.
E então, como se as estrelas tivessem se alinhado para fazer o mundo desmoronar, Ana, aquela de quem Clara tão desesperadamente tentava se apropriar, sentou-se repentinamente, os olhos arregalados. Mãe! A expressão dela era de medo profundo. Algo que Clara jamais poderia esperar ver. Eu preciso te contar a verdade. Clara tentou alcançá-la, mas ainda havia aqueles médicos à sua frente. O ar parecia densificado e o tempo havia se estiado, como se tudo tivesse parado. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Gritou Clara repetidamente. Mas a sala estava um turbilhão. E então Ana olhou nos olhos de Clara. O olhar partilhado entre mãe e filha estava carregado de tensões e segredos. Algo que amarrava suas almas como correntes invisíveis. Eles não podem saber. Eu não sou a única que está em perigo. Uma explosão de calor percorreu o corpo de Clara. O que você quer dizer? Que perigo? A resposta estava nas palavras não ditas, nas memórias escondidas. O namorado, agora do lado dela, olhando diretamente para Clara, enfim falou. Ana não é sua filha biológica, Clara. Ela foi trocada logo após o nascimento. A verdadeira Ana está lá fora. E o que aconteceu a ela pode acontecer de novo, se você não agir rápido. O estômago de Clara revirou. A verdade que ele tinha revelado despedaçou sua percepção do que era real. Cada lembrança que ela guardou, cada risada, cada momento, tudo uma mentira. Um novo grito de Ana que a puxou de volta. Você precisa ir para casa. Eles estão vindo atrás de você também. O passado não ficou no passado. Enquanto as sirenes ecoavam e os corpos de familiares se amontoavam, Clara sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. A ausência de Ana. Quem era essa nova Ana aqui? Agora, lembrava. Os pensamentos se chocavam como tempestade em sua mente. O que mais ela não sabia? Foi então que uma cortina se abriu rugindo e um sussurro ameaçador percorreu a sala. A verdadeira história ainda está por vir. Clara percebeu que estava no centro de uma trama muito maior do que imaginara, onde cada segredo, cada sombra do passado moldava um futuro incerto. Ela precisava decidir rapidamente. O que era mais importante? Enfrentar a verdade ou proteger o seu coração da dor que viria a seguir? E quem realmente estava em perigo? Com o peso da revelação a esmagar seu peito, Clara fez o que precisava. Ela não apenas procuraria a Ana, buscaria a verdade que a sua vida inteira tentava esconder. E enquanto a dúvida surgia na hora mais tensa, o futuro tornava-se uma questão que ela não sabia se estaria preparada para enfrentar. Clara hesitou, mergulhada em um redemoinho de emoções. O que o namorado de Ana havia revelado girava na sua mente, cada palavra martelando como um tambor. Além da maca e da verdadeira Ana, havia algo muito mais sinistro pairando sobre eles todos. Ela precisava agir, precisava entender, mas seu coração estava em pedaços, cada fragmento lembrando-a da dor profunda da separação. Enquanto as sirenes continuavam a tocar, o medo se transformava em uma urgência insuportável. Clara olhou para a maca e viu que Ana tentava se levantar, seus olhos expressando um desespero que lhe cortava a alma. Mãe, por favor, acredite em mim! As palavras da filha soavam como um grito no meio do caos. Cada sílaba carregando um peso que Clara não conseguia ignorar. Eu acredito, Ana, mas precisamos de respostas. O que você está me dizendo? O que aconteceu com você? Clara gritou, implorando por uma pista.
uma luz que iluminasse a escuridão em que estavam enredados. A tensão se intensificava. O namorado de Ana se posicionando ao lado dela. Uma parede impenetrável. Mas a verdade estava prestes a se revelar de forma cruel e inesperada. Uma figura emergiu do final do corredor, vestido de branco. Uma médica que Clara nunca tinha visto, mas que trazia uma expressão conhecida. Assim que ela se aproximou, Clara sentiu um frio na espinha. Era como se o tempo tivesse parado. O coração acelerado começava a derreter em uma mistura de angústia e expectativa. Dr. Rosa, o enfermeiro murmurou, quase reverente. E foi nesse momento que Clara entendeu. O eco do nome disparou uma explosão de lembranças que ela pensou ter esquecido. Doutor Rosa não era apenas uma médica. Ela era uma parte do passado de Clara, uma conexão que ela havia enterrado sob anos de coma e dor. Você precisa ir, Clara, a médica disse, a voz baixa, mas cheia de urgência. Ainda há tempo. Mas o que poderia ser tão importante que uma médica precisaria se envolver em um momento tão caótico? A confusão tomou conta de Clara. Tempo para quê? Mas antes que pudesse obter uma resposta, Dr. Rosa fez um gesto. Correu até a maca, ignorando o namorado de Ana, que estava em estado de choque. O que estava acontecendo? O olhar da médica se encontrou com o de Ana, um entendimento silencioso passando entre elas. E Clara viu algo nos olhos de Ana. Não era somente medo, mas uma tristeza profunda, uma despedida que não havia sido dita. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Doutor Rosa disse, a gravidade de suas palavras pesando no ar. Ana não é apenas sua filha. Ela é a chave. A revelação soou como um grito ensurdecedor. A chave para quê? O que significava? O namorado de Ana começou a se mover, aproximando-se da médica, seu rosto endurecido, uma sombra de raiva incontrolável. Você não pode dizer isso! Você não pode! As palavras dele eram cortantes, como se cada letra carregasse uma ameaça. Essa não é a sua decisão. Doutor Rosa respondeu firme, mas uma fração de dúvida escorreu rapidamente de sua voz. Clara perdeu a noção do que estava acontecendo. O som das sirenes, os gritos no corredor e tempo desacelerando conforme a verdade avançava em direção a ela. Clara, eu sou... Ana começou, mas um grito interrompeu sua frase. Um chamado de alarme, um sinal de emergência maior que sacudiu o hospital. Luzes vermelhas começaram a piscar nas paredes e a médica parou, a expressão dela mudando rapidamente. Algo estava errado em uma escala que mal podia ser concebida. Então, dentro daquele cenário caótico, tudo se transformou em um tumulto de som e movimento. O namorado de Ana avançou em direção a Dr. Rosa, os olhos incendiados de fúria. E Clara deu um passo à frente, determinados a proteger a filha. Mas o quê? Seguiu, foi um estrondo, uma explosão de dor. O namorado derrubou um suporte de soro e a máquina de emergência começou a apitar freneticamente, enquanto Ana gritava, "Não! Não faça isso!" E naquele momento de confusão, entre gritos e sirenes, tudo se desfez em um borrão. Ana e Clara se lançando uma para a outra em um ato de desespero. Mas então, o inesperado aconteceu. Ana girou
E no movimento, algo brilhou em sua mão. Um pequeno dispositivo. Algo que Clara nunca havia visto. Mãe, eu não sei o que fazer. O olhar de Ana intensificava a conexão entre elas. Mas o namorado da jovem a puxou com força, separando-as. Isso não pode acontecer, ele sussurrou. E antes que Clara pudesse entender, uma sombra atravessou o corredor. Um grupo de pessoas de preto entrava na sala, com expressões sombrias e resolutas. É hora de irmos, uma delas disse, dirigindo-se a Ana. E nesse momento, Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava se desenrolando era maior do que ela poderia imaginar. A verdade estava se desdobrando com uma urgência que parecia ameaçar a própria vida. Não! Clara gritou. Mas o pânico crescia como um monstro sombrio. As figuras em preto cercavam Ana. E enquanto Clara estendia a mão, a médica gritou. Clara, cuide dela! Não deixe que a levem! Com um desespero crescente, Clara percebeu que havia algo muito mais profundo em jogo. A cada segundo que passava, a confiança que ela tinha em sua vida e na vida de Ana se desmoronava. As conexões que ela achou que tinha foram se desvanecendo. E agora ela estava prestes a perder tudo, enquanto o mundo ao seu redor se transformava em um pesadelo. Os rostos desconhecidos olharam para Clara, e a verdade que prometia ser libertadora tornou-se uma prisão. O que estava perguntando? Quem era realmente Ana? E por que tudo isso parecia tão violento? Um suspiro escapou de seus lábios enquanto a cena se tornava uma confusão. Clara sabia que precisava descobrir a verdade, mas a cada momento as respostas se tornavam mais distantes, mais ocultas. O que significava ter a chave quando o mundo em volta dela estava prestes a se fechar em um ciclo interminável de segredos e dor? Clara ficou paralisada, o coração pulando dentro do peito, enquanto encarava aquele quadro aterrador. O namorado de Ana, com os olhos cheios de raiva, estava entre ela e a verdade. O caos da sala girava em torno dela, como se o tempo tivesse parado. O que ele quis dizer com "não sou a única que está em perigo"? Havia tanto ainda a descobrir, e a cada segundo que passava, ela sentia que as respostas escorriam de suas mãos. Então, de repente, uma presença se ergueu no corredor. Um grupo de pessoas encapuzadas, trajadas de preto, entrou com uma decisão inabalável em seus olhares. O coração de Clara disparou. Eram os mesmos rostos que ela havia visto antes, a sombra do passado, e agora estavam de volta, mais ameaçadores do que nunca. O que eles queriam? Temos que levar Ana agora! Uma das figuras ordenou. Voz firme e autoritária, como um comando que não podia ser desafiado. O namorado de Ana avançou, protegendo-a como um escudo humano. Mas isso não é suficiente. Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. E nesse instante, a verdadeira razão por trás da confusão começou a emergir. Vocês não vão conseguir! Clara gritou, mas um nó na garganta quase a fez desmaiar. O que estava acontecendo? Ana parecia em choque, entre raiva e confusão. E Clara soube que o tempo estava se esgotando. Mas em meio ao tumulto, um grito ecoou pelo corredor. Mãe! Era uma voz familiar, mas não era Ana. Clara virou-se, o rosto pálido e lívido. Era Sofia, sua outra filha. Tinha décadas que ninguém falava sobre ela. Clara havia imaginado que Sofia estivesse viva, mas ninguém sabia. Onde estava? O coração de Clara quase parou. Sofia? O que você está fazendo aqui?
Mas Sofia não respondeu. Em vez disso, ela correu na direção deles, seus olhos cheios de desespero. Ele está vindo! A verdade é muito mais profunda do que vocês pensam. Ah, a chave! A frase saiu como um sussurro apressado e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A chave? O que era essa chave? O que Sofia estava tentando dizer? A verdade? Que verdade? Você está morta! Clara exclamou, a incredulidade a fazendo vacilar. Mas o olhar de Sofia era intenso, carregado de memórias não ditas. As figuras encapuzadas agora estavam começando a recuar, como se o que quer que Sofia estivesse prestes a revelar tivesse o poder de mudá-los. E assim, com um movimento brusco, algo espetacular aconteceu. Sofia puxou um colar que pendia em seu pescoço, um colar que Clara conhecia bem. Era o colar que ela havia dado a Ana anos atrás, antes da tragédia. Você precisa entender, mamãe. Não se trata apenas de Ana. Não se trata de quem ela é, mas do que nós somos. Ouvindo isso, os rostos das pessoas encapuzadas mudaram. Uma sombra pendeu sobre o ambiente. O caos se transformou em um estranho silêncio. Clara não conseguia processar. O tempo parecia ter parado, mas a tensão no ar continuava a crescer. Sofia, você é... Sim, sou eu. E o que aconteceu com Ana está ligado a mim. Eu não estou morta, mas tudo é parte de um plano muito maior. As palavras de Sofia, entrelaçadas com significados ocultos, ecoavam em sua mente enquanto uma nova tempestade se formava. Antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, uma luz brilhante surgiu na sala, ofuscando tudo nos arredores. As figuras encapuzadas recuaram ainda mais, protegendo-se da luz. Clara não conseguia mais ver nada, mas sentia o poder daquela luz envolvendo-a, levando-a a um estado de confusão e medo. E nesse momento, os ecoantes gritos de Ana se misturavam com a luz. O som de uma sirene transformava-se em sussurros longínquos. O que estava acontecendo? Todos ao seu redor começaram a desaparecer lentamente, até que Clara e Sofia se encontraram no centro de tudo sozinhas. Por favor, mãe, precisamos nos apressar. Eles não podem nos encontrar. Os olhos de Sofia pareciam otimistas, mas a seriedade da situação a deixava nervosa. Mas o que isso significa? O que você quer dizer com plano? E a verdadeira Ana? A urgência estava em cada palavra, mas ao mesmo tempo, um fio de esperança começou a brilhar em meio ao desespero. Enquanto ela falava, os sons do hospital começaram a ser abafados, e a conexão que tinha com o mundo real parecia desvanecer. Tudo estava escapando de suas mãos. Clara queria entender, desesperadamente. Mas antes que pudesse, Sofia olhou diretamente em seus olhos. A verdade é que somos todas peças de um jogo, e o tabuleiro está prestes a mudar. E nesse momento, com a luz ainda ofuscando suas visões, e o eco do pânico se tornando um sussurro distante, Clara percebeu que o que poderia salvar Ana e todas elas estava mais longe do que jamais poderia imaginar. E à medida que a realidade girava e se transformava,
Clara soube que o caminho à frente seria mais obscuro e complicado do que havia vivido até agora. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo de forma irreversível. Um último suspiro escapou de seus lábios, enquanto observava a realidade se desvanecer ao seu redor. Agora era uma questão de sobrevivência. Mas para quem? Para duas filhas que agora se encontravam em um labirinto de segredos inescapáveis, cada passo mais aterrador que o anterior. O que a verdade realmente significava para elas? O futuro era um abismo de incertezas, e Clara estava no epicentro da tempestade. As luzes ofuscantes começavam a desaparecer, e Clara sentiu que estava flutuando em um mar de incertezas. A confusão tomava conta de seu espírito enquanto olhava nos olhos de Sofia. O que ela estava prestes a revelar poderia destruir tudo o que Clara conhecia. E o tempo estava se esgotando. Mãe, eu preciso que você confie em mim. As palavras de Sofia estavam carregadas de um misto de urgência e desespero. Clara mal conseguia processar tudo, mas a ausência de respostas era sufocante. Por que você nunca falou sobre o que aconteceu com você? Onde você estava? Eu não sabia. Tudo, o namorado de Ana gritou, interrompendo o momento. Isso não vai acabar bem para você. Ele se adiantou, determinado a confrontar Sofia. A tensão aumentou no ar, e uma sombra ainda mais sombria começou a se aproximar. As figuras encapuzadas, antes recuadas, agora avançavam, como se percebessem que o momento de revelações chegava. Não! Clara berrou, tentando interromper a batalha iminente. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas naquele instante, a realidade parecer ser apenas aquele espaço, aquele conflito. O próximo passo deles se tornava cada vez mais claro. O perigo era palpável. E então, um estrondo abateu-se na sala. O som violento da porta arrombada fez todos se virarem, e um homem apareceu. Ele usava um terno escuro, o olhar frio e decidido. Chega! A voz dele era como um trovão, impondo-se sobre a confusão. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para ele, e Clara prendeu a respiração. Quem era aquele homem? Eu não deveria estar aqui, mas você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele olhou para Sofia com uma expressão que Clara não conseguia ler. Então, seu olhar se encontrou com o dela, e um arrepio gelado percorreu sua espinha. Você não é quem pensa que é. As palavras estavam carregadas de um peso que parecia fazer a sala tremer. O que ele estava dizendo? Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Sofria com uma avalanche de emoções que despencavam sobre ela. A verdade estava se desenrolando em camadas, e cada camada revelava um pesadelo mais profundo do que o anterior. Você conhecia meu passado? Clara gaguejou, sentindo o mundo se desmoronar. O que você sabe sobre mim? Suas mãos tremiam e ela lutava para manter a compostura. Mas a reação do homem não era de raiva ou defesa. Era de tristeza. Uma tristeza que parecia cortar o ar. Eu sou um amigo da família, Clara. E se você não entender o que está acontecendo, poderá perder tudo. Suas filhas, sua vida. Ele passou a mão pelo cabelo em um gesto de nervosismo. Ana, ainda na maca, olhou fixamente para eles, os olhos cheios de pânico. Mãe, o que ele quer dizer com isso?
Seu olhar buscava respostas, mas Clara não conseguia largar a mão de Sofia, como se isso a ancorasse ao que estava acontecendo. O que Sofia realmente representava? E quem era tudo isso? Você precisa saber a verdade sobre seu passado, Clara! O homem insistiu, sua voz endurecendo. E isso envolve muito mais do que você imagina. O que aconteceu há anos atrás não foi um acidente, foi planejado. E agora eles estão aqui. A menção "eles" cortou a respiração de Clara. Um frio intenso se instalou em seu peito. O que acontecera no passado dela, que ainda estava perseguindo? Ana deu um passo à frente, a voz tremendo. Quem são eles? O que você está escondendo, mãe? E então, em um movimento inesperado, o homem puxou algo do bolso. Um colar. O mesmo colar que Clara dera a Ana. Está na hora de você ver o que realmente importa. Não! A palavra escapuliu dos lábios de Clara, enquanto uma sensação de desespero a invadia. O colar brilhava intensamente e ela percebeu que sábios destinos estavam sendo entrelaçados por aquele objeto aparentemente simples. Uma sensação visceral de que tudo aquilo mudaria para sempre estava se solidificando. Enquanto as visões giravam ao seu redor, todos os olhos estavam fixos em Clara. As perguntas atingiam a mente dela ferozmente. O que esse homem sabia? O que estava por trás de toda a tragédia? E qual era a verdadeira conexão entre ela, Ana e Sofia? Cada resposta parecia um passo mais perto de um abismo insuportável. Precisamos ir agora! O homem gritou, e a urgência em seu tom era clara. Mas antes que pudessem agir, um grito cortante ecoou pelo corredor. Um grito que Clara conhecia bem. Era o tipo de grito que rasgava a essência do ser. Um grito de pavor e angústia que a paralisa. O grito de Ana. Mãe, me ajuda! O desespero encheu Clara. As portas da verdade estavam se fechando. Mas algo ainda estava por descobrir. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em direções desconhecidas. E à medida que o caos se aproximava, Clara compreendeu que a singularidade de seu mundo estava prestes a ser irreversivelmente alterada. Mãe! Me ajuda! O grito de Ana cortou o caos, transpassando o ar como um raio. Clara sentiu seu coração acelerar. O desespero estampado no rosto da filha parecia tão cruel e doloroso. Cada parte dela queria ir, correr até Ana e puxá-la para perto. Mas as figuras encapuzadas estavam se aproximando, bloqueando seu caminho. O que está acontecendo? Clara berrou, olhando para o homem de terno escuro, que parecia ter todas as respostas. O olhar dele era sério, e ela podia sentir a tensão no ar. Mãe, não há tempo! Sofia implorou, puxando Clara pelo braço. Precisamos sair agora! Mas Clara não se movia. O medo espreitava, e tudo o que ela queria era entender. O colar que o homem segurava brilhava, mas não era mais importante que Ana. O que vocês querem com minha filha? Ela gritou, cada palavra carregada de desespero. Calma, Clara! O homem respondeu em um tom profundo, mas não havia calma no ar. Então, no meio de todo o pânico, uma porta se abriu violentamente. Novamente, a sala foi invadida por figuras encapuzadas. Não, eram os mesmos que estavam ali antes. Eram mais.
sua presença impondo um silêncio pesado. Clara sentiu um arrepio na espinha. Traga! Um dos encapuzados gritou, apontando para Ana. E em um movimento rápido, eles se espalharam pelo espaço, cercando-a. Não deixe ela em paz! Clara empurrou para frente, pulsando com uma energia que ela não sabia que tinha. Mas o namorado de Ana estava mais próximo e ele rapidamente se colocou entre ela e a filha. Mãe, você não entende? Eles estão aqui para nos proteger ou nos destruir. Ana gritou, o medo em sua voz quase opressivo. O homem de terno mudou de expressão. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Eles não estão aqui para proteger ninguém, Ana. O que eles querem é muito mais. Obscuro. Clara olhou de Ana para o homem e então para Sofia. Havia uma confusão, mas a tensão no ar pressionava a mente de Clara como um tambor. Foi então que, de repente, o namorado de Ana virou-se e, apontando para Clara, declarou: Você não pode fazer isso. Ninguém pode saber a verdade. Ele estava ofegante, a expressão revelando pânico real. Que verdade? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. Nesse instante, o homem de terno começou a recuar, como se tivesse sido atingido por suas palavras. Os encapuzados hesitaram. A liderança deles, agora fragilizada pela revelação não intencional. Clara sentiu a oportunidade surgindo. O que você sabe sobre minha filha? O que você esconde de mim? O namorado de Ana ficou pálido. Você não deveria estar aqui, Clara. Não deveria saber. Ele olhou para Ana, e o que viu ali parecia quebrar algo dentro dele. 3 palavras, pronunciadas por ele como um eco distante, deixaram Clara em choque. Você não é a mãe dela. As palavras ressoaram pela sala como uma explosão. O mundo que Clara conhecia desabou em um instante. Ela olhou para Ana, a pergunta não articulada pairando entre elas como um fantasma. O que você quer dizer? Como assim? O namorado de Ana bateu a mão na cabeça, a frustração e a dor transparecendo. Ana não é sua filha biológica. Ela tem um destino que sua verdadeira mãe não pode compreender. Clara sentiu um frio cortante. O que isso significava? A confusão era paralisante. As figuras encapuzadas começaram a avançar. Mas não foi isso que há. Prendeu na brutalidade da revelação. O olhar de Ana estava em choque. Boca entreaberta como se tentando entender a magnitude do que acabara de ouvir. Não! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, mas um sussurro dentro dela lhe dizia que talvez fosse. Ana, tremendo, olhou de Clara para o namorado e sua expressão mudou. O que você sabe? Mãe, eu não sabia. Desespero e emoções tomavam conta e a sala parecia girar ao seu redor. Clara estava cercada por meias-verdades e novas realidades. Cada segundo sendo um golpe no que achava que sabia. Uma sombra de traição se aninhava entre elas. E então, no meio desse turbilhão, Sofia se adiantou. Mãe, a verdade ainda não veio à tona. Mas antes que ela pudesse terminar, um barulho estrondoso ecoou. Pelo corredor, como o som de um colapso, as luzes começaram a piscar. E Clara teve certeza de que algo muito maior estava prestes a explodir. O chão sob seus pés parecia tremer. E naquele momento, tudo que ela conhecia, todas as verdades sobre suas filhas e seu próprio passado, estavam prestes a desmoronar bem diante de seus olhos. Precisamos sair agora! O homem gritou. E enquanto um novo mistério se revelava, Clara sentiu um
aperto em sua garganta. O futuro que antes parecia claro, agora era um labirinto escuro. O pânico se espalhou pela sala, enquanto a vida que ela conhecia começava a se desvanecer. E Clara teve certeza, nada seria como antes. Clara estava prestes a desmoronar. O homem de terno escuro a encarava. E ela sentia que sua vida estava se desmoronando em cada palavra que ele pronunciava. Você não é a mãe dela! A frase se instalou no ar, densa e devastadora. Ana, lá na maca, com os olhos arregalados, seguiu o olhar de Clara, com uma mistura de medo e confusão. Mãe, como assim? O desespero enchia a sala, um eco de incertezas. Sofia avançou um passo, unindo-se a Clara na luta por respostas. A verdade não pode ser escondida por muito mais tempo. Nós precisamos entender isso, Clara. Tem que haver uma explicação. O namorado de Ana estava claramente agitado, seu rosto pálido refletindo a confusão. Cala a boca! Ele gritou, mas seus olhos não conseguiam esconder o pânico crescente. As figuras encapuzadas estavam se movendo lentamente, mas agora hesitavam, como se o curso da situação mudasse a cada batida de coração. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que se escondia por trás da revelação? Ela olhou para a maca e para o homem interno. Então, quem sou eu? O que você está dizendo? A voz dela tremia como folhas ao vento, a incerteza tornando cada palavra mais pesada. Você não pode deixar que isso aconteça. Ele se virou, agora olhando intensamente para Ana. Você é única e eles não podem te levar. Era como se um raio tivesse golpeado a sala. As figuras encapuzadas começaram a avançar, a tensão subindo como um vapor. E um instante, tudo se desfez. O colar que o homem segurava começou a brilhar intensamente. As luzes do hospital piscavam e Clara concebeu que cada um ali fazia parte desse jogo secreto. Então, tudo aconteceu de repente. O namorado de Ana, em um gesto de desespero, fez um movimento brusco, empurrando um dos encapuzados. Um clamor de surpresa se ergueu e as luzes foram instantaneamente cortadas, mergulhando-os na escuridão. Gritos e murmúrios se misturaram à confusão. E Clara se viu puxada para trás, enquanto a escuridão engolia o espaço ao seu redor. Não! Ana! Ela gritou, mas não conseguiu ver nada. O medo se alastrava como um incêndio incontrolável, até que à distância, uma explosão de claridade cortou a escuridão. Um brilho que parecia um farol em meio ao caos. Precisamos ir! O homem gritou novamente, a urgência na voz dele fazendo o coração de Clara disparar. E ali, no meio do pânico, uma sombra surgiu, revelando-se na luz. E ao instante, um rosto conhecido apareceu. Clara! A voz era familiar, como uma brisa suave. O que estava acontecendo? Ela passou a mão pelo rosto, sem acreditar no que estava vendo. Era Rui, seu ex-marido, alguém que não via há anos. O que você está fazendo aqui? Clara ficou paralisada por um momento, cada lembrança se chocando. Rui olhou para ela, preocupado. Os encapuzados vêm atrás de você. Eles não podem pegar Ana. O destino dela está entrelaçado com o seu. Ana não é minha filha? Clara perguntou, um nó se formando em sua garganta. Não há tempo para explicações. Precisamos escapar agora.
ele disse. Mas Clara estava completamente confusa. A verdade estava ali, suspensa no ar, aguardando para ser descoberta. Quando ela, finalmente, conseguiu processar, tudo parecia desmoronar. O que Rui não estava lhe dizendo? No mesmo instante, o namorado de Ana começou a se debater, sendo puxado por um dos encapuzados. O caos recomeçou. E entre os gritos e a luta, Clara se lançou para a frente, gritando: "Estamos todos juntos nessa!" Mas mesmo assim, tudo estava ruindo. Com um golpe de luz, a sala foi preenchida novamente. E o confronto explodiu em movimentos rápidos e dolorosos. Clara sentiu o vento mudar. A essência daquele espaço se transformando em algo mais sombrio. Era mais do que apenas uma ameaça. Era um renascimento. Uma luta entre segredos antigos que estavam prontos para se revelar. E então, do nada, a sala explodiu em uma luz ofuscante. Clara se virou, seus olhos arregalados, enquanto a verdade começava a se estabilizar na intensidade do momento. Então, como um embate final, uma figura se destacou. Comandando todos os olhares, ela tomou posição. "Chega de segredos!" a mulher gritou, todos congelados em choque. Era sua própria mãe, que tinha desaparecido sem deixar rastros panos atrás. "Clara, precisamos conversar. A verdade precisa vir à tona." As palavras ressoavam como um trovão, retumbando entre eles. Tudo e todos estavam em um único ponto. O que significava a verdade que estava prestes a se desenrolar? Clara mal conseguia tomar ar, enquanto seu mundo, mais uma vez, estava prestes a mudar. O que eles estavam prestes a revelar poderia de fato destruir tudo o que Clara conhecia. Clara ficou em choque ao olhar para sua mãe, que havia desaparecido anos atrás. Cada emoção parecia um vendaval dentro dela. Confusão, raiva, alívio. "Por que você nunca disse que estava viva?" Sua voz tremia. O caos ao redor se tornava insignificante diante da revelação. "Era para te proteger, Clara. Havia forças muito poderosas em movimento", a mãe disse, seus olhos brilhando, mas cheios de dor. "E agora elas querem pegar Ana!" Ana estava ali, na maca, os olhos arregalados, em busca de respostas. "O que está acontecendo? Mãe, quem é essa mulher?" O desespero ecoava em seu tom, e Clara sentiu um nó na garganta. "Precisamos sair, não temos tempo." O homem de terno gritou, tentando puxar todos para uma saída. As figuras encapuzadas estavam mais perto, e a sensação de que o perigo era palpável a envolveu. "Não! Espere!" gritou Clara, a voz forte apesar do pânico. "Esta é minha chance de entender." O ar estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. A mãe de Clara deu um passo à frente, como se estivesse tentando impedir o desastre iminente. "Você precisa aceitar quem você é, Clara. É hora de confrontar o passado e salvar Ana." A tensão crescia, e quando os encapuzados se aproximaram, um movimento repentino ocorreu. Clara agarrou o colar que ainda estava nas mãos do homem de terno. E uma luz radiante explodiu, iluminando o espaço em volta. Era como se um portal se abrisse e Clara sentiu uma onda de energia pulsar através dela. "Vamos! Todos nós!" o homem gritou, e a cor de seus olhos parecia diferente, como se houvesse segredos ali. Clara puxou Ana com "Ela!"
Sentindo a necessidade de proteger a filha a todo custo, o pânico transformou-se em coragem. E ela sabia que não poderia deixar Ana para trás. No entanto, a luz se intensificou e Clara sentiu seu corpo ser envolto em calor e segurança. Mas no fundo, sentia que o tempo estava se esgotando. O passado estava se erguendo como uma tempestade, com promessas de revelações. E em uma fraqueza momentânea, ela se virou para sua mãe. O que exatamente você escondeu sobre mim? O que precisa ser revelado? O desespero e a esperança se misturavam em sua voz. Sua mãe hesitou, a dor estampada em seu rosto. Clara, você descende de uma linhagem antiga e poderosa. Ana também. E isso as torna extremamente valiosas. As palavras saíram como notas de sinfonia trágica, fazendo o coração de Clara acelerar. Então, o que temos que fazer? Ana parecia mais forte e decidida. Enfrentar a verdade juntas e defender nosso legado. A mãe respondeu olhando para todos com esperança, e Clara sentiu que havia algo maior em jogo. Ter sua família reunida novamente fez tudo parecer possível. Não vamos permitir que eles nos separem de novo. Clara gritou, os olhos ardendo de determinação. O brilho da luz cresceu, envolvendo-os em sua essência. E enquanto as sombras se aproximavam, Clara, Ana e a mãe se uniram, cada uma agarrando a mão da outra. A luz os envolveu e Clara fechou os olhos, enquanto o som de seus próprios corações pulsava como um tambor. Então, tudo se dissipou em um clarão de luz. O que aconteceria a seguir não se sabia, mas a certeza de que elas estavam juntas na luta pela verdade e pela liberdade era tudo o que importava. Agora, meus amigos, se essa jornada de segredos e revelações tocou o seu coração, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com essas ações. Vamos juntos nessa!